Tudo bem, meus queridos? Nós estamos aqui para falar do livro de Filipenses. Nós estamos avançando aí na leitura da Bíblia e hoje eu quero trazer aqui com você um breve resumo, um breve relato sobre o livro de Filipenses e algumas características do livro. Você que leu o livro, você que está em dia com a leitura ou você que vai ler o livro após o vídeo, você vai perceber que esse livro é um livro muito encorajador, um livro que nos encoraja a viver em alegria, um livro que mostra muitas coisas boas. Eu gosto muito do livro de Filipenses. É um livro que me abençoou bastante, tenho certeza que vai te abençoar também. Olha, o livro de Filipenses é uma das cartas da prisão do apóstolo Paulo. Parece estar preso e ele parece estar na mesma ocasião que ele escreveu aos Efésios, Colossenses e até Filemon. É o que ele diz no capítulo 1. E é provável que Paulo tenha escrito o livro a partir da cidade de Roma por volta de 60 e 61. A datação é muito parecida com a datação do livro de Efésios. Paulo havia fundado uma importante colônia, uma importante comunidade na cidade de Filipos, na sua segunda viagem missionária. O livro de Atos, capítulo 16, vai mostrar isso. E agora ele envia uma correspondência para encorajar aos filipenses. Vale lembrar que o apóstolo Paulo ele escreve essa carta com um propósito primordial, com a sua função principal de agradecer aos filipenses pela oferta que eles tinham enviado ao ministério do apóstolo Paulo. Ou seja, é um missionário agradecendo à igreja pelo sustento que ela teria dado a ele em um momento de dificuldade. E aí ele fez algumas coisas e alguns relatos e eu quero ler aqui com você. Em primeiro lugar, ele deu um relato dessas suas circunstâncias. Ele descreveu o que aconteceu e agradeceu este momento. Ele também encoraja os filipenses para que eles se mantenham firmes mesmo na hora da perseguição. Do mesmo jeito que ele está preso, está feliz. Afinal, Filipenses é a carta da alegria, onde 16 vezes ele usa o verbo alegria, se alegrar. Ele agora também encoraja os filipenses a se manterem em alegria, a se manterem firmes em meio à perseguição. Também ele exorta aos filipenses, à comunidade, para que eles vivam em humildade e unidade, porque esse é um aspecto também muito importante na carta. E no final das contas ele recomenda Timóteo e Epafrodito para a igreja de Filipos. E ele também faz uma exortação aos filipenses sobre os judaizantes, aqueles que eram mais legalistas, aqueles que deveriam cumprir a lei e não tinham entendido ainda muito bem essa questão. E então é isso, Filipenses agradece, é um missionário que agradece a igreja pelo cuidado, um missionário que agradece pela oferta, mas dá algumas recomendações de se manterem firmes, recomendações de manterem generosos, uma recomendação de manter a humildade neste tempo. E aí tem um texto e tem um escopo aqui da divisão eu quero mostrar e falar para vocês. É assim, no capítulo 1 até o versículo 11, ele vai falar sobre ação de graças e oração. Depois o apóstolo Paulo vai falar sobre o seu sofrimento, também dentro do capítulo 1. Depois ele vai falar sobre a humildade e a encarnação de Cristo, nesse texto muito famoso, muito lindo, que aparece no capítulo 2, do 1 até o versículo 18. Depois ele vai dar a recomendação de Timóteo e Epafrodito, no capítulo 2, do 19 ao 30. Depois ele vai fazer uma advertência contra esses judaizantes e contra aqueles que são libertinos, no capítulo 3. E ele termina fazendo a despedida e conclusão no capítulo 4. Este capítulo 3 e capítulo 4, que é muito famoso, e eu queria ler o capítulo 3, versículo 7, que diz assim: olha, mas o que era para mim lucro, eu passei a considerar como perda. Considero tudo como perda comparado à suprema grandeza do conhecimento de Cristo, porque eu perdi todas as coisas e agora eu considero esterco para poder ganhar a Cristo. O apóstolo agora vai dizer que nada mais faz sentido a não ser o conhecimento de Cristo, e isso é a melhor coisa que ele poderia ter. Isso vale para nós, meus irmãos, e eu queria te lembrar, será que nós temos dado o devido valor para o conhecimento de Cristo, a nossa conversão e tudo que envolve a Cristo? Ou será que nós estamos preocupados com outras coisas? O texto de Filipenses ainda vai nos mandar a olhar para cima, pensar nas coisas do alto, nas coisas de boa fama
e esquecer as coisas que estão acontecendo aqui na terra e não andar ansioso, porque nós podemos todas as coisas naquele que me fortalece. Não se esqueça, em tempos difíceis nós podemos tudo naquele que nos fortalece, e quem nos fortalece é a pessoa de Jesus. E nada é melhor do que essa supremacia, essa soberania de Cristo sobre as nossas vidas. Que Deus abençoe você e lembre-se, Filipenses, uma carta da alegria. Seja feliz mesmo em meio ao momento de dificuldade. Alegria é mais do que uma emoção, é uma decisão.